acerca de provações. Os irmãos sabem que, devem saber com certeza, que todos, de uma forma geral, experimentam provação. Quem está aqui que nunca experimentou uma provação? Vocês, irmãos, sabem que há um propósito divino nessa área da provação. Deus nos prova para nos tornar melhores. Deus nos prova para que nós possamos amadurecer na fé. E eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos da Bíblia que se encontram em Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, e Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Naturalmente que nós não pretendemos, nem vamos esgotar este tema, porque é um tema vasto e um tema importantíssimo. Mas vamos falar algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. E para começar, lendo a Bíblia Sagrada, como eu já disse, em Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, e depois Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Já todos encontraram? Já todos encontraram? Então vamos ler. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Os irmãos vejam que para aquele que suporta a provação, que passa na provação, é bem-aventurado. Experimenta a felicidade também. Porque depois de aprovado, depois da aprovação vem a aprovação. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, note aqui uma coisa. É que esta aprovação, finalmente, vem na glória, vem no fim dos tempos. Significando que as provações, nós já tivemos algumas, talvez muitas provações, mas elas continuam até o dia do arrebatamento, quando formos tirados daqui e levados para a glória. Mas aqueles que foram aprovados nesta área, diz o Senhor nosso Deus, que receberão a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E esta expressão, aos que o amam, naturalmente, nós poderíamos dizer também, aos que o obedecem. Vai junto. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5 diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Maravilha, que bênção! Nós não gostamos de ser provados. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas, como eu já disse, há um propósito divino no meio de tudo isso. E depois da provação, nós ficaremos melhores. Ganharemos mais experiência. Cresceremos na área da maturidade. Numa pequena introdução, nós queremos falar para os irmãos o seguinte: ao tornarmos-nos discípulos de Jesus, assumimos um estilo de vida diferente daquele que tínhamos antes de termos conhecimento de Deus. Antes era mais fácil, pois estávamos alheios a Deus e sua lei, portanto sem compromisso, independentes de Deus. Agora que assumimos um compromisso com Deus e a sua lei, somos provados na fidelidade. Mas nunca se esqueça dessa palavra, que é uma palavra importantíssima. Sermos fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, somos fiéis em todas as áreas. E naturalmente que nós somos provados na área da fidelidade. E não só, mas também na perseverança, porque é importante nós perseverarmos nos caminhos do Senhor nosso Deus, no nosso compromisso com Deus. E depois
na tribulação. Que a tribulação e as provas não nos possam de forma alguma afastar de Deus, mas nos aproximar cada vez mais de Deus. Amém, irmãos? E jamais alguém vai ser capaz de passar e ser aprovado na provação e na tribulação se não tiver Jesus na sua vida. É Ele que dá a graça, é Ele que dá a força. Daí a importância de nós continuarmos compromissados, muito compromissados com o Senhor nosso Deus. Isto implica uma série de coisas. Implica naturalmente uma vida de oração. Implica naturalmente a observância da palavra de Deus. Implica também nós nos separarmos do mal e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor dos céus e da terra. Isto é, santificar a nossa vida. E implica, como nós já vimos aqui, esta área da fidelidade, esta área da perseverança. Isso tudo somado será de contributo vital ao nosso amadurecimento. E nós precisamos amadurecer. Eu ainda preciso amadurecer. Todos nós precisamos ir amadurecendo até chegarmos àquele estado de fruta madura, agradável ao Senhor nosso Deus. Fruta preparada para entrar nos céus. Fruta já, como fala aqui, falamos madura, conectado com maturidade espiritual. Uma vez que se o crente persevera, a provação produzirá a experiência. Então, meus amados irmãos, a nossa igreja, ela será cada vez melhor e até maior se nós amadurecermos, se nós realmente formos crentes maduros. Mas essas coisas não acontecem de um momento para o outro. É por isso que nós temos que ser relevantes com aqueles que ainda são imaturos. E temos que nos ajudar, ou os ajudar, para que eles possam ir amadurecendo e possam atingir o estado da maturidade. Que eu creio que nós vamos atingir um estado completo de maturidade quando chegarmos à glória e à eternidade. Aqui nós estamos sempre amadurecendo. Aqui nós estamos sempre crescendo. E precisamos crescer cada vez mais. E Deus quer nos ajudar nesta área. Alguns argumentos em relação a isso. Eu queria, em primeiro lugar, salientar, como já falamos aqui, que o primeiro aspecto da nossa aprovação vem na área da fidelidade a Deus e sua lei em cada momento de nossas vidas. Isso dá-se através de uma fé segura e inabalável. De uma fé que segue os passos do Senhor a qualquer custo. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, como é que nós vamos ter uma fé segura e inabalável? Uma fé para seguir realmente os passos do Senhor Jesus. Custe o que custar, nos bons momentos e nos maus momentos. Em primeiro lugar, nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não é verdade? Então é necessário, como eu já salientei aqui, nós estarmos compromissados com a palavra de Deus. Lermos, meditarmos na palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus vai ficando gravada nos nossos corações para nós podermos ir crescendo nesta área da fé, que é tão importante, que é fundamental na vida do crente. Mas sabem que, por exemplo, quando alguém passa uma tribulação, passa uma adversidade, isto é motivo para que ela
se afasta dos caminhos do Senhor, isso não é mais nem menos do que falta de fé. Às vezes as pessoas pedem e não recebem e ficam tristes com Deus, ficam zangados com Deus. Nunca fique triste com Deus nem zangado com Deus, porque é você que vai perder. E alguns até se afastam também dos caminhos do Senhor. Isso aí é também falta de fé. A nossa consagração, a nossa dedicação ao Senhor nosso Deus, o ficarmos firmes diante do Todo-Poderoso, é sem dúvida alguma já um indicativo do que temos fé em Deus. E também é importante para irmos crescendo mais na área da fé. Quando alguém tem um problema, quando alguém tem uma enfermidade, e ora ao Senhor nosso Deus, ora uma semana, ora 2, ora 3, faz uma campanha de oração, jejum e oração, 7 dias consecutivos, não acontece nada. E o coração entristece, fica zangado ou zangada com Deus. Deixa o Senhor nosso Deus. O irmão sabe o que é isso? É falta de fé. E a fé implica um conhecimento do Todo-Poderoso. Porque se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, significa que quando você começa a ler, começa a meditar, começa a estudar, você começa a adquirir conhecimento. Conhecimento de quê? Do Deus Todo-Poderoso, do seu grande amor, da sua grande misericórdia, da sua grande compaixão. E quando você começa a conhecer, naturalmente, que o aspecto da confiança começa a florescer dentro do seu coração, na sua alma. E esses são elementos da fé. O conhecimento gera a confiança. E depois nos leva à obediência. E tudo isso é fé. Para nós realmente não sermos afetados por coisa alguma e nos revoltarmos contra Deus e ficarmos zangados contra Deus, mas continuarmos a nossa caminhada. Nós poderíamos pensar aqui em Jó, em José, em Daniel, grandes homens de Deus, não é verdade? Heróis da fé, mencionados lá no capítulo dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Mas eles eram homens, tal como nós. Mas a perseverança deles, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, no momento da adversidade, terem continuado a andar nos caminhos do Senhor nosso Deus, terem continuado a louvar o nome do Senhor nosso Deus, não terem voltado as costas a Deus, nem nunca terem ficado zangados contra o Deus Todo-Poderoso, mas continuando a admirar Deus na sua grandeza, no seu grande amor, a sua majestade, compromissados com Ele. Aqui está o segredo da vitória destes grandes homens de Deus, destes heróis da fé. E naturalmente que nós temos que nos deixar impactar por estes princípios, que são bons para a nossa vida, que são princípios de perseverança, são princípios de continuidade. Nós temos que falar, mas falar do fundo do nosso coração e dizer: aconteça o que acontecer, meu Deus, eu nunca te vou deixar. Eu sei em quem tenho crido. O meu Rei vivo, o irmão pode dizer isso e glorificar a Deus. Deus quer que você vá até o fim. Não fica meio do caminho. Às vezes, pelo simples fato de uma pessoa descuidar de outra, às vezes é razão até para um desvio, para um afastamento. Às vezes porque você, por uma ou por outra razão,
se sente ofendido pelo pastor, ou por algum líder da igreja, e às vezes isso é uma aprovação que está vindo à sua vida, Deus quer te experimentar. Deus quer ver se mesmo você se sentindo ofendido ou ofendida pelo pastor, ou por qualquer irmão da igreja, se você ainda tem aquela força, aquela graça, aquele amor no seu coração para continuar a sorrir para o pastor. Mas não é um sorriso falso. O irmão está entendendo o que é que eu estou falando? Isso é importante, amados irmãos. As pessoas, elas ficam zangadas, até deixam a igreja às vezes, por coisas muito insignificantes. Isto é falta de fé. Isto é falta de crescimento espiritual. Isto é falta de maturidade espiritual. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Quando essas coisas acontecem, nós estamos sendo provados na fidelidade que devemos a Deus. E também na área da perseverança nos caminhos do Senhor nosso Deus. O inimigo das nossas almas quer criar todas as condições e mais uma, para que você possa voltar as costas ao Senhor dos céus e da terra. Meus amados irmãos, Deus não nos chamou para sermos amados. Deus nos chamou, em primeiro lugar, para nós amarmos. O irmão sabia disso. Mas na nossa imaturidade, muitas vezes, nós queremos ser amados e às vezes vemos coisas que não existem. Aquele irmão não gosta de mim. Aquele irmão não me cumprimenta. Aquele irmão não sorri para mim. São criancices, amados irmãos. Muitas vezes isso é uma mentira descarada do inimigo das nossas almas para a tua vida, para entristecer o teu coração, para colocar uma revolta no teu coração contra aquele irmão ou contra aquela irmã. Você tem que ser esperto, tem que ter aquela visão espiritual. Fala para o diabo: eu vou sorrir para aquele irmão, eu vou sorrir para aquela irmã, eu vou sorrir para o pastor, eu vou sorrir para o irmão Fabrício, aconteça o que acontecer. Nós temos que sorrir uns para os outros. E às vezes também sou ofendido, ou os irmãos pensem que não. Com coisas que são meias verdades e que não são assim. Mas nós temos que continuar a sorrir. Nós temos que continuar a amar. Nós temos que ser capazes de ter um crescimento espiritual e uma maturidade de tal forma que a gente vai passar por cima destas criancices e ficar na presença de Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor. Nós somos provados de várias maneiras. Claro que não temos tempo de falar de todos os tipos de provação. Somos provados aqui na terra, tribulação terrena, em problemas por vezes sem solução aparente. Eu creio que esta noite estão aqui pessoas que estão sendo provadas em diferentes áreas. E alguns eventualmente nem se aperceberam ainda que estão sendo provadas ou provados. No dia e no preço que temos que pagar para perseverarmos até ao fim da carreira. Então, meus amados irmãos, a nossa caminhada aqui, especialmente como crentes, não é uma caminhada fácil. Nós precisamos muito da graça de Deus. Nós precisamos muito da força do alto. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós temos a tendência de ser influenciados rapidamente e facilmente por variadíssimas coisas que vêm para entristecer o nosso coração, que vêm para nos afastarmos de Deus. Mas, por isso, é importante o nosso compromisso contínuo com o Senhor dos céus e da terra. Um dos aspectos do nosso crescimento é deixarmos de ser crianças espirituais e começarmos a ser
adultos, ajudados pelo Senhor nosso Deus. Nós temos que olhar sempre para os céus e temos que estar ligados ao Todo-Poderoso pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Para isso vem de novo o compromisso com a palavra, a oração, a santificação das nossas vidas. Já falei para os irmãos aqui, acho que já falei mais do que uma vez. Eu falo muitas vezes a mesma coisa, os irmãos já repararam. Mas é que são coisas importantes, são coisas boas. E eu já falei aqui algumas vezes para os irmãos que na nossa caminhada, irmã Lúcia, com Deus e na presença de Deus, há um tempo para sermos crianças. Deus, Ele permite. E nessa altura, nós somos ajudados por Deus. Somos ajudados pela igreja. Mas há um tempo, a partir de um determinado tempo, que Deus é que sabe exatamente quando é este tempo, que temos que deixar de ser crianças. Temos que amadurecer. Temos que passar a ser adultos em termos espirituais. Você já não se ofende por qualquer coisa. Você já não fica zangado por qualquer coisa. Se o irmão eventualmente não cumprimenta você, você cumprimenta ele. Se o irmão ou a irmã eventualmente não sorri para ti, você sorri para ele. Você está sempre numa boa. Porque você está com Deus, você tem Deus. E em primeiro lugar, para si, não são as pessoas que são mais importantes, é o Deus Todo-Poderoso. Se não cumprimenta, não cumprimenta. Se não sorri, não sorri. Ele tem que continuar a amar aquele irmão da mesma forma. Não é isso que Deus nos ensina. No céu vai ser assim. Se você não é capaz de fazer isso aqui na terra e de crescer nessa área aqui na terra, eu ponho uma interrogação em relação ao entrar no céu. Deus é que é o justo juiz. Deus é que determina, finalmente, porque Ele conhece os corações. Não é verdade? Então, Deus quer que nós possamos ter um coração de tal forma tocado por Deus, coração perdoador, né? Um coração que realmente ama, um coração de carne, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. E quanto mais gente nós tivermos na igreja assim, melhor será a nossa igreja. Maior será a nossa igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui alguns versículos da Bíblia. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo um tempo crucial na história da humanidade. Eu creio de todo o meu coração, e não creio apenas porque eu penso, porque eu acho que é assim, está fundamentado na Bíblia. E nas profecias que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. E temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 21, versos 7 e 19, diz assim: perguntaram então a Jesus: Mestre, quando depois sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Como é que nós não iremos após eles? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, amados irmãos. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina e diz onde está a verdade e se é ou não é verdade. Quando ouvirdes
de guerras e tumultos não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fomes. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas vos hão de prender e perseguir, entregando-vos. Isso vos acontecerá para que deis testemunho, propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei a sabedoria a que nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Meus irmãos, o que é que nós estamos vendo nos nossos dias? Guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais no céu, grandes tempestades, vendavais, furacões, etc. Há um indicativo, amados irmãos. São as profecias da Bíblia para os últimos tempos. E nós temos que estar vigilantes, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ser provados neste tempo de variadíssimas formas. Alguns serão perseguidos, alguns serão mortos, e outros terão a proteção do Senhor nosso Deus, mas vão experimentar também grandes provações. Mas sede fiel até ao fim, e herdareis a coroa de glória, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Tendes a proteção do Todo-Poderoso. O que é que significa isso? Que nós não vamos morrer? A gente pode morrer, mas vai para o céu, vai para a glória, vai para a eternidade. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Para aqueles que ficarem vivos, têm que perseverar. Independentemente das provações, independentemente das lutas, independentemente dos problemas, nós temos que ter esta certeza no meu coração: eu sou do meu Senhor, e o meu Senhor é meu. Aconteça o que acontecer aqui, Jesus, um dia, não está longe, vai me levar para a glória, para a eternidade, e finalmente eu serei feliz para todo sempre. Se você crê nisso, diga amém, e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. A coisa está muito boa ainda, amados irmãos. Ainda não chegou este ponto que irá chegar, de sermos odiados por todos. Os irmãos já perceberam as grandes mudanças que está acontecendo no meio eclesiástico? Mas há igrejas que vale tudo, menos matar. Às vezes até mata. Vale tudo. A igreja, ela está se degenerando. De uma forma geral. Os irmãos já se aperceberam isso? Há uma tendência muito maior, e é em todas as igrejas, infelizmente, de imitar mais o mundo do que realmente fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. Não será que nós lá fora, no colégio, na escola, nos trabalhos, será que nós realmente somos diferentes? Ou já não temos aquela força, já não temos aquela graça que tínhamos outrora? Dizemos os mesmos palavrões, dizemos as mesmas graças, vemos a mesma pornografia, dizemos as mesmas mentiras que eles dizem. Cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos que fazer a diferença lá fora. Aqui está ótimo, né? Bonitinho. Na igreja, cara de santinhos, bem vestidinhos, etc.
roupas de crente, tem que ser. O crente veste diferente do mundano, sim ou não? Mas alguns já estão vestidos igual aos mundanos. E Deus não gosta disso, não é verdade? Deus não gosta da decência, a ordem. Agrada muito ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Nós temos que brilhar lá fora, amados irmãos. Temos que brilhar lá fora. Nos nossos trabalhos, na escola. E quando nós começarmos a brilhar, vai vir a perseguição. Vai vir a zombaria. Vai vir o escárnio. Eu vi uma vez, já há algum tempo, aí num programa na televisão, uma menina que ela era a única, tinha várias meninas, que queria guardar a sua virgindade para o casamento. Mas ela foi escarnecida, mas ela foi zombada, tudo. Estava sozinha, mas ela ficou firme e fiel. Ficou firme e fiel naquele princípio que ela sabia que era um princípio bíblico e que honrava e glorificava o nome do Senhor nosso Deus. O irmão não pense que a vida está fácil para o adolescente e para o jovem também. As liberalidades são muitas, não é verdade? E permanecer fiel nem sempre é fácil. Mas ser fiel até o fim, e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e vai te guardar já aqui, e vai te proteger pela ação do Espírito Santo na tua vida. Deus vai levantando adolescentes e jovens corajosos, que amam o Senhor nosso Deus, cheios do Espírito Santo, para fazerem a diferença nas escolas, para fazerem a diferença nos trabalhos, para fazerem a diferença até na igreja. O irmão já reparou que na igreja, felizmente, os jovens vão fugindo. Mas nós temos jovens, mesmo na igreja, que já são diferentes. São diferentes. A gente nota que eles amam a Jesus e fazem a diferença no seio da igreja. Você não tenha medo, seja corajoso, continue a honrar o nome do Senhor nosso Deus na sua casa, no seu trabalho, na escola, porque Deus está contigo e Deus vai te levantar de uma forma tão poderosa, tão extraordinária, para você falar a outros, ganhar outros para Jesus e fazer a obra do Senhor nosso Deus. E você vai sentir muita alegria no seu coração, e quando estiverem zombando ou escarnecendo de ti, a alegria continua lá. E você vai ficar com pena daqueles que estão zombando e escarnecendo e começa a orar por eles. É isso a vida de um verdadeiro crente em Jesus. Daquele que está realmente aguardando a vinda do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Por muitas tribulações e provações nos convém passar. Mas a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós permanecermos fiéis ao Deus dos céus e da terra. Mateus 10, 22, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que será salvo? O que perseverar até ao fim. Mas alguém diz, pastor, eu já sou salvo. Eu até... falando com alguém que creio numa vez salvo, salvo para sempre. Então pronto, já deu coração a Jesus, já etc. E pronto, acabou. Agora não precisa santificar, não precisa posicionar diante de Deus, já está salvo. Pronto, acabou. E tem umas teorias e filosofias, e é uma pessoa que eu conheço muito bem, não vou dizer quem é. Mas nós sabemos que não é assim, não é verdade. Nós podemos perder a nossa salvação. Não é também como alguns que pensam que é salvoso, amanhã perde a salvação e depois da manhã já... Não, não é assim também. Entende?
Nós somos salvos, nos convertemos ao Senhor nosso Deus, mas de repente a gente peca, perde a salvação. Não, tem que reconhecer que pecou, pede perdão a Deus e continua a nossa caminhada. Mas também não é salvo, pode fazer o que quiser, o que entender, está sempre salvo. Isso não é bíblico. Nós não cremos nisso. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Somos provados na tribulação. Romanos capítulo 12, versos 12 a 21, fala disso mesmo. Alegrai-vos na esperança. O que é que o apóstolo está falando aqui? As provações vão vir. Os problemas vão vir. As adversidades vão vir. É infalível. Vai acontecer. Mas quando isso estiver acontecendo, alegra-te na esperança que tu tens. Uma esperança viva, de uma coroa incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Aliás, nós temos que pensar mais nisso, nesta esperança viva que está dentro do nosso coração, e nos consolarmos uns aos outros com estas palavras. Diz a Bíblia Sagrada, porque no meio da tribulação e da adversidade e do problema que alguém está vivendo, muitas vezes nós não temos palavras para consolar. Vamos falar palavras bíblicas, palavras que vêm dos céus, falar da esperança viva. Já que não há nada para falar ao nível daqui, vamos falar ao nível do céu, da glória, da eternidade, para que aquela pessoa seja despertada e começa a ter uma visão diferente, e começa a olhar para o futuro, e começa a olhar para a eternidade, e começa a olhar para o Senhor nosso Deus, que é aquele que realmente no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da adversidade, alegra o nosso coração. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, não perca a paciência no meio da tribulação, no meio da adversidade. Ser paciente no exercício da tua fé, vê que o teu livramento está vindo a caminho das mãos do Senhor nosso Deus. Perseverai na oração, é outro segredo. Às vezes quando as pessoas estão vivendo uma tribulação, um grande problema, fala com um, fala com o outro, mas esquece de orar. O primeiro passo é orar e pedir às pessoas para orar por nós. Perseverai na oração. Aliás, quando há uma perseverança nesta área, já vem um certo tipo de proteção da parte de Deus, para quando o problema chegue, nós estamos na proteção do Senhor nosso Deus. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar o problema, mas vamos enfrentar o problema com oração, na presença do Deus Todo-Poderoso, e a vitória vai chegar. E Deus vai estar conosco. Acudi aos santos nas suas necessidades. Aqui é caridade, o amor em exercício. Nós precisamos acudir aos santos, aos irmãos, nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade. Portanto, tem a caridade e tem a hospitalidade também. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas ou coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ser um pacificador, ser um promotor da paz, procurar harmonia, a concórdia com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Não tentes resolver as coisas pela tua própria mão. Deus está vendo, e no momento próprio Ele vai fazer justiça, porque Ele é o Deus justo. O irmão diz amém. Dá graças a Deus, porque está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora eu gostaria que os irmãos examinassem bem estes versículos de Romanos, capítulo 12, versos 12 a 21. E depois me dissessem para mim, se realmente as pessoas fizessem assim, como seria o mundo? Hã? Não seria um pouco do céu na terra? Irmão, se o mundo é mau, somos nós que o tornamos assim. Com as nossas maldades, com as nossas faltas de posicionamento diante de Deus. Nós vamos orar mais e mais, para que realmente haja muita conversão no seio da sociedade, para que o mundo vá melhorando. A solução da crise está exatamente aí. É as almas se converterem ao Senhor nosso Deus e deixarem de ser corruptos para serem pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas equilibradas, pessoas que realmente têm integridade. Aí é que está a solução para o mundo em que nós vivemos. Mas isso não se consegue sem uma conversão ao Senhor nosso Deus. Daí, amados irmãos, a nossa responsabilidade e o grande trabalho que temos a desenvolver. Muitas vezes, a prioridade não são as palavras. A prioridade é o teu exemplo, seu exemplo, como estávamos falando ontem aqui. Seu exemplo. Faz com que as pessoas possam realmente ver Cristo na tua vida. Em Antioquia, os crentes foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. Será que nós nos parecemos com Cristo? Todas aquelas características, especialmente as manifestações do fruto do Espírito Santo, que Jesus tinha na sua plenitude. Como estamos aí em termos do amor, como estamos aí em termos do gozo, como estamos aí em termos da paz. Como é que crescemos na área, como é que temos e crescemos na área das manifestações do fruto do Espírito Santo? Primeiro, conversão. Depois, santificação. E você que desfruta essas manifestações do fruto do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Então, se você tem o amor, se tem o gozo, se tem a paz, o que é que você é? Uma norma. É uma pessoa feliz, sim ou não? Então, a felicidade está aí. As pessoas não entendem muitas vezes. O homem natural não entende. Muitas vezes, eles até dizem, como é que você tem o atrevimento de dizer que é salvo, de dizer que é feliz? Porque o homem natural não é feliz. Ele não é. Nós temos o atrevimento porque temos experimentado Jesus. Temos Jesus no nosso coração. Temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que gera dentro de nós a felicidade que nós temos e sentimos. Dê graças a Deus. Glorifique o seu nome. Aleluia. Biblicamente, a perseverança nos auxilia na tribulação. A tribulação produz a paciência. Ser discípulo de Jesus significa sermos provados como ouro pelo fogo, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 3 a 15. O fogo é o único elemento que derrete o ouro e faz com que a prata cintile seu brilho. O próprio Jesus, ele foi posto à prova. E nós conhecemos a grande provação do Senhor Jesus Cristo. Fala lá em Mateus, capítulo 26, versos 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, porque a Bíblia aqui está diferente. A Bíblia aqui está Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. O irmão já esteve assim? A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai,
se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus é grande, não é verdade? É grande na sua submissão, é grande na sua prontidão, na sua disponibilidade para fazer a vontade do Pai. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Isso aqui somos nós, não é verdade? Adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Os irmãos têm grande aflição, têm grande problema, e nós vamos dormir. Nós adormecemos tranquilamente. O egoísmo humano, o humanismo. E indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Como eu já falei, a disponibilidade para obedecer ao Pai Celestial. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Não foram capazes de ficar com Jesus nos momentos mais críticos da vida de Jesus. Quando Jesus estava sendo grandemente provado, Jesus sempre esteve com eles. Jesus sempre os amparou. Jesus sempre os ajudou. É por isso que a gente não pode ficar na dependência de homem algum, mesmo que seja um pastor. Mas temos que ficar na dependência de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, e ter um compromisso com Ele. Amém, irmãos? Graças a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Os apóstolos também foram provados. Antes de tudo, diz o Senhor, recomendando-nos como ministros de Deus. É muita perseverança. Veja estes princípios importantes. Perseverança. Nas aflições também. Em necessidades. Em angústias. Em açoites. Em prisões. Em tumultos. Em trabalhos. Em vigílias. Em jejuns. Na pureza. Na ciência. Na longanimidade. Na bondade. No Espírito Santo. No amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros. Esse aqui é uma característica do verdadeiro cidadão dos céus. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, irmãos? Em qualquer circunstância, nós precisamos continuar perseverantes. Aconteça o que acontecer na tua vida, você não pode perder aquilo de melhor que Deus já preparou para ti. E aquilo de melhor que Deus já preparou para ti está guardado nos céus. O melhor não está aqui. E tem algumas coisas boas, tem muitas coisas boas, etc. Mas o melhor está guardado nos céus para nós. E nós não podemos perder. Temos que continuar perseverantes, andando nos caminhos do Senhor, compromissados com o Senhor nosso Deus. E assim, chegaremos em glória, entraremos triunfantes nos céus, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém mais uma vez e glorificar o nome do Senhor. Diz a Bíblia que, lá em Mateus capítulo 10, versos 37 a 39, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém, irmãos? Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Maravilha, que bênção, amados irmãos. A vida do crente nem sempre é fácil. Cada um tem a sua cruz e tem que carregar com ela, como fala aqui a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Se nós ganharmos este mundo e perdermos a vida eterna, não vai servir de nada, com certeza. Quem achar a sua vida, perdê-la. Há muitos que já viraram as costas à igreja, a Deus, porque lá fora estão ganhando muito dinheiro, estão numa boa. Diz que achou a sua vida.
Há outros que, por causa do Evangelho, perdem muito em termos materiais, por amor a Jesus. Deus vai cuidar. Não vai faltar uma nada cada dia. A força, o vigor e, finalmente, como eu já disse, você vai entrar triunfante no céu da glória. Não é possível tornar-se cristão sem contar com a provação. E por vezes com a tribulação. O cristão foi chamado para combater o bom combate. E que nós possamos combater este bom combate. E completar a carreira e guardar a fé, como diz o apóstolo São Paulo, lá em 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos ajude para que no final da nossa carreira nós possamos dizer tal como São Paulo disse, com verdadeira propriedade. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora vou entrar na glória, na eternidade, para ser feliz para todo o sempre. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma oração final. Como eu falei, eu sei que alguns irmãos estão passando por provações. Alguns talvez não se estão apercebendo. Mas eu quero orar por ti, para que Deus te ajude neste momento difícil, neste momento complicado. Porque quando nós estamos numa boa, está tudo bem, estamos felizes, contentes, etc. Quando estamos passando a tribulação, quando estamos passando a provação, quando estamos no meio da adversidade, parece que aquilo nunca mais acaba, é uma eternidade. Mas Deus quer te dar graças, quer te dar força, para que você passe esse momento com alegria. Se você crê no poder de Deus para a sua vida, saia do seu lugar, venha aqui, você que está passando esta provação, este problema, esta adversidade, e eu vou orar por ti. Venha rapidamente, graças a Deus. Glórias a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor dos céus e da terra. Ó Deus, estás vendo os teus filhos, Senhor, vim com fé, com confiança em Ti, Pai Celestial. Vai já tocando a vida deles, Senhor. Vai já fazendo passar este momento de provação. Alegra muito os seus corações. Deus começa a abrir o caminho para a grande vitória que queres dar para eles. Aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, aleluia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Toca estas almas agora de uma forma toda especial, Pai Celestial. Dá a graça, dá a força, Senhor. Dá aquela confiança em Ti, Pai bendito. Que eles possam nesta hora olhar, ó Deus, com os seus olhos espirituais e ver o grande livramento que está vindo ao encontro deles, Senhor. Dá vitória para estas vidas, Senhor. Abre muitas portas, Pai Celestial. Haja alegria, haja bênção, haja a presença do Teu Espírito Santo em cada uma destas vidas. Abençoa as suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão à sua volta, Pai Celestial. E tem misericórdia, Senhor, daqueles que eventualmente, Senhor, estão fazendo eles sofrer por uma ou por outra razão, Pai bendito. E salva as suas almas. No nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos quase terminando o nosso culto, mas